Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês, com a sua família, com tudo que envolve a sua vida. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e estou aqui, irmãos, para trazer um ensinamento que eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão viciadas em sentir algo. Se elas não sentem um arrepio, elas acham que Deus não está com elas, que Deus não está se manifestando. Se elas não choram, aí piorou, né? Porque aí elas acham que realmente elas estão frias espiritualmente, que Deus não está ouvindo as suas orações. Irmãos, eu quero falar sobre isso hoje com vocês, mostrando na Bíblia o que acontece quando você não está sentindo nada. Sabe quando você ora, parece que a sua oração não passa do teto, parece que o vazio só aumenta à medida que você vai orando, você vai buscando a Deus e você não sabe explicar o porquê. Então, eu estava aqui pedindo a Deus uma direção para te entregar uma palavra e o Espírito Santo me direcionou a isso, sabe? Tem muitos de vocês aí que precisam crescer espiritualmente, mas da maneira correta, porque hoje em dia, né, nas igrejas, se fala muito sobre o poder de Deus, o fogo do Espírito Santo, mas fala-se muito pouco sobre arrependimento, sobre sermos parecidos com Jesus nas nossas atitudes, no nosso pensar, no nosso falar. Então, irmãos, eu quero trazer aqui algo que aconteceu com Jó. Lembra de Jó? Eu costumo dizer o seguinte, é muito fácil a gente julgar Jó pelas coisas erradas que ele fez, que ele falou, mas Jó, ele não leu o livro de Jó, é isso mesmo, ele não sabia o fim que teria a sua vida. E por isso, irmãos, ele passou por uma turbulência de pensamentos, questionamentos, ele se revoltou contra Deus, mas é muito lindo de ver o que aconteceu no final, porque Jó mesmo declarou que antes ele conhecia a Deus só de ouvir falar, mas agora os olhos deles enxergavam ao Senhor. Então, irmãos, eu quero trazer aqui um ensinamento e eu quero lembrar com você o seguinte: qual foi a última vez que você sentiu a presença de Deus? O que aconteceu depois de você sentir essa presença, essa glória? Talvez foi aqui no momento da oração, talvez foi na sua igreja, talvez foi numa vigília. Eu me lembro que quando eu me converti, foi uma experiência marcante, sabe? Muito impactante. Eu ouvi a voz de Deus. Eu já tinha ouvido uma vez antes, quando eu ainda estava no mundo. Olha a importância da intercessão, né? A minha avó, por parte de pai, ela estava orando por mim. E aí então um dia eu estava caminhando de bicicleta com a vida derrotada, perdida no mundo, nas drogas, indo, sabe, numa religião que certamente adorava o diabo. E o que aconteceu? Eu estava indo assim de bicicleta, de repente eu ouvi uma voz. Irmãos, com toda a sinceridade do meu coração, eu não preciso mentir, essa voz foi a voz mais doce e mais poderosa que eu já tinha ouvido em toda a minha vida. E essa voz falou o seguinte: meu filho, você tem muito valor para mim e você ainda vai ver a grande obra que eu vou fazer na sua vida. Irmãos, a gente não sabe o poder da oração, porque a minha avó, ela achava que não estava tendo resultado, ela achava que não estava acontecendo nada, mas depois eu contei para ela esse testemunho. Naquele momento Deus foi lá, sabe, no meu mundinho, na minha vidinha, cheia de pecados, de defeitos. Eu estava nas trevas, mas o Senhor foi lá e falou comigo. E aí então, uns 2, 3 meses depois, eu estava numa vigília de oração. Deus foi movendo todas as peças, sabe? Sabe quando Deus vai te cercando? Você que está aqui no meu canal, talvez pela primeira vez, ou já está há um bom tempo, você sabe como que é. Deus vai usando pessoas, circunstâncias para nos atrair para perto dele. E então eu estava nessa vigília de oração e ali a mesma voz eu pude ouvir de forma muito nítida. E ele falou para mim assim: meu filho, você precisa se arrepender. Foi então, irmãos, que passou um filme na minha cabeça. Eu comecei a me arrepender de coisas que eu tinha feito, das vezes que eu desobedeci meus pais, que eu comecei a mexer com drogas e foi passando um filme e eu fui me arrependendo. E aí então, irmãos, foi naquele momento que eu decidi abrir o meu coração para Jesus e a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu convidei Jesus para ser o meu Senhor e Salvador e no final da oração hoje nós vamos fazer essa mesma oração, amém? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu senti muita presença de Deus ali, eu chorei muito, eu que era frio, todo mundo tinha medo de mim, sabe? Por causa das unhas pretas que eu usava, o cabelo vermelho, 8 brincos eu tinha. E aí as pessoas ficavam com medo, né, pelo meu jeito estranho, mas ali eu chorei tanto, irmãos, que eu saí abraçando as pessoas e eu disse: gente, Deus falou comigo, eu senti Deus falou comigo, Ele me ama.
foi uma experiência tremenda. Mas aí sabe por que eu estou te contando isso? Porque aí depois eu continuei indo na igreja e muitas vezes eu não sentia a presença de Deus. Muitas vezes eu estava no meu quarto e eu clamava e eu desesperava, mas parecia que Deus não vinha. Eu não sentia aquela paz que eu senti naquela vigília. Passei por muitas tribulações, muitas tempestades na vida. E graças a Deus eu estou aqui para te contar o que vai acontecer com você também. Se você perseverar, se você continuar na caminhada com o Senhor. Então, eu quero muito que você fique até o fim, porque eu vou trazer aqui um ensinamento que eu creio, não é por acaso que você está aqui hoje. O Espírito Santo de Deus, ele marcou esse encontro e ele vai tocar o seu coração profundamente. Amém? Glória a Deus. Então, já vamos começar. Você que é novo por aqui, só quero pedir rapidinho para se inscrever no meu canal. Aqui embaixo do vídeo tem um botão inscrever-se. Do lado tem um sininho, dá uma olhadinha aí. Clica no sininho e seleciona a opção todas, para você não perder os próximos vídeos que eu for colocar, tá ok? Vamos lá então, irmãos. Olha, irmãos, sabe o que eu tenho percebido na vida de grande parte dos cristãos? É que muitos deles acham que estar perto de Deus é você viver naquele estado de alegria constante, sabe? Onde tudo parece que dá certo, você está sempre positivo, animado, você fica até com medo, né, de falar alguma coisa negativa, porque você tem medo de perder a sua fé. E realmente, irmãos, as nossas palavras têm poder, é muito importante a gente ter bom ânimo, porque o próprio Jesus disse que nesse mundo teremos aflições, mas que devemos ter bom ânimo. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Às vezes, a maior prova de que Deus está trabalhando na sua vida é justamente esse silêncio, essa sensação de que você está vazio, entende? Irmãos, eu já passei muito por isso. Inclusive, uma vez eu comentei com uma moça da igreja, que eu estava sentindo um vazio. Já fazia um bom tempo e eu não sabia o que era. Naquela hora ela se assustou, ela pensou: uai, pastor, mas o Senhor sentindo um vazio? Eu não achava que crente sentia vazio. E eu falei: minha irmã, pois é, isso acontece comigo, pode acontecer com você um dia. A verdade, irmãos, é que eu estava no meio de um deserto. E eu não poderia deixar de falar sobre Jó, porque todo mundo sabe do sofrimento que Jó teve, todo mundo sabe que no meio do caminho a história se complicou muito, porque Jó, ele perdeu seus filhos, ele perdeu seus bens e ele perdeu a sua saúde, e se não bastasse, a sua própria esposa falou para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Irmãos, foi um sofrimento que não dá para explicar. Inclusive os psicólogos, os estudiosos da saúde emocional e mental, eles reconhecem que uma pessoa que perde 10 filhos, que perde todos os seus bens, perde o apoio do seu cônjuge, essa pessoa só sobrevive, ela só consegue ficar de pé se for através da sua fé e de acreditar em algo que ela não está vendo, entendeu? Então Jó, ele passou por testes pesadíssimos. Como eu disse, tudo deu errado na vida dele, mas a Bíblia fala que a paciência e a fé dele superaram todas as coisas. E lá no capítulo 42, no final da vida dele, a Bíblia diz que Deus, ele restaurou todas as áreas da vida dele. E o final da vida de Jó foi melhor do que o começo. É difícil acreditar nisso, né? Mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Irmãos, o plano de Deus nunca foi o nosso sofrimento, mas Deus, às vezes, ele permite sim o sofrimento para nos ensinar lições, para moldar o nosso caráter. Não é que você precisa perder os seus filhos, você precisa perder tudo para aprender lições, não é isso. Mas o que aconteceu na vida de Jó foi relatado, é algo que eu acredito que realmente aconteceu, e na verdade quem causou tudo aquilo não foi Deus, mas foi Satanás. Então é muito triste, né, a gente ver as pessoas culpando a Deus hoje em dia. As pessoas acham que Deus é culpado de tudo. Irmãos, muitas vezes são também os nossos próprios erros. Então, que a gente possa ter o temor do Senhor, né? Mas essa fase que Jó passou, de seca espiritual, de um deserto terrível, é aquela fase em que você vai na igreja, você senta no banco, você ouve a pregação, mas parece que nada mais te toca, sabe? Parece que você sai do mesmo jeito que você entrou, e aí você coloca os louvores para tocar no seu carro, você ouve o louvor o tempo todo, você canta, mas parece que aquilo são palavras vazias que não fazem sentido para você. E no meu ministério, como eu disse para você, teve vários momentos em que eu olhava para o alto, eu me questionava: Senhor, aonde está o erro? Tem algo que eu não estou aprendendo ainda? Irmãos, Jó passou exatamente por isso. E eu quero ler para você o livro de Jó, capítulo 19, os versículos 7 ao versículo 11. Preste muita atenção no desabafo de Jó. Ele disse assim:
Vejam, eu grito injustiça, mas ninguém responde. Eu clamo por socorro, mas não há justiça. Deus bloqueou o meu caminho e não consigo passar. Cobriu minhas trilhas com trevas. Ele me despojou de minha glória e tirou a coroa da minha cabeça. De todos os lados ele me derruba até eu sumir. Arrancou a minha esperança como se fosse uma árvore. A sua ira arde contra mim e ele me conta entre os seus inimigos. Olha isso aqui, irmãos. Jó fez um desabafo, ele sentia que Deus estava tirando tudo dele, né? Camada por camada. Primeiro Deus tirou o caminho, depois tirou a luz da vida dele, depois tirou a dignidade e por fim ele disse que Deus arrancou a sua esperança. Oh, meu querido, minha querida, eu sei que você pode estar se perguntando agora: pastor, mas eu estou exatamente assim. Eu faço tudo certo, eu sou fiel, mas eu sinto que Deus, Ele me bloqueou. O que eu fiz de errado, pastor? Pois é, irmãos, a gente tem a mania de achar que o silêncio de Deus é um castigo. Mas olha só o que eu aprendi. Deus, Ele estava tirando de Jó e talvez tirando de você agora todas essas muletas emocionais. O que eu quero dizer com isso? Sabe quando o fisioterapeuta, ele tira a muleta do seu paciente para ele aprender a ficar de pé, para ele firmar o seu pé no chão? É exatamente isso que Deus faz, irmãos. Ele quer que a gente aprenda a confiar nele, a acreditar nele, mesmo quando a gente não está sentindo nada. Então, como eu disse para vocês, teve vários momentos em que eu fui nos cultos, eu vi até milagres acontecendo, mas eu não sentia nada. Era um silêncio total. E antigamente a minha vida era como se fosse um ioiô, sabe? Uma montanha russa. Quando eu sentia aquela emoção forte, eu pensava assim: nossa, agora eu tô salvo. Agora eu tô com Jesus, agora eu sei que Deus me ama. Mas irmãos, quando o desânimo vinha, eu já pensava assim: será que Deus me esqueceu? Será que eu perdi o meu chamado? Será que Deus não vai fazer mais nada na minha vida? E aí, irmãos, o tempo passou e eu fui aprendendo as lições. Eu fui aprendendo como Deus trabalha e eu descobri que o cristão, ele não pode viver dessa maneira. Porque senão você vai estar vivendo como um bebê espiritual que só fica feliz se tiver um docinho na boca, entendeu? Deus quer que você cresça. Ele quer que você pare de basear a sua fé naquilo que você sente e que você comece a basear naquilo que Ele disse, na sua palavra. Aleluia! Está entendendo a mensagem de hoje? E sabe por que isso é importante, irmãos? Porque o nosso sentimento, ele engana. Tem dia que você acorda se sentindo o máximo, né? E tem dia que você acorda se sentindo um lixo. Mas Deus continua sendo o mesmo nos 2 dias. Então, se você serve a Deus quando você está sentindo algo, você na verdade não está servindo a Deus. Você está servindo ao seu próprio bem-estar. E isso é muito sério, irmãos. Olha só, por exemplo, uma revelação que Deus entregou para Moisés. Quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, ele queria sentir aquela glória, aquela presença. Lembrando que Moisés, ninguém na história viu tantos milagres como ele, irmãos. Ele já tinha visto o Mar Vermelho se abrir, ele já tinha visto as pragas no Egito, ele já estava vendo ali milagres no deserto, mas ele ainda queria mais. Ele queria aquele máximo que ele pudesse ter da presença de Deus. E olha só o que ele mesmo pediu para Deus, lá em Êxodo, capítulo 33, versículos 18 ao 23. Está escrito assim: Moisés disse: rogo-te, Senhor, que me mostre a tua glória. E o Senhor respondeu: eu farei passar diante de ti toda a minha bondade, e eu pronunciarei o meu nome, o Senhor, em tua presença. Mas o Senhor disse: você não pode ver a minha face, porque ninguém pode me ver e continuar vivo. Então o Senhor continuou dizendo: veja, Moisés, há um lugar perto de mim onde você pode ficar em pé sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu te colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. Depois tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face não será vista. Olha isso aqui, irmãos, olha que privilégio, que experiência maravilhosa Moisés teve. É interessante que Deus disse não quando Moisés pediu para ver a glória dele. E por que Deus falou isso, irmãos? Eu vejo que é por causa de 2 motivos. O primeiro motivo é por proteção, porque se Deus mostrasse tudo, Moisés não iria aguentar, ele morreria. O próprio Deus disse: olha, se eu mostrar o meu rosto, você vai cair por terra, você vai morrer na hora. E o segundo motivo é porque Deus queria colocar um limite.
Deus estava ensinando para Moisés e para nós hoje que a gente não precisa ver a face dele para a gente confiar nele. Basta saber que ele passou por ali. Então muitas vezes, irmãos, a gente fica implorando, né? Senhor, me mostra um sinal. Deus, me faz sentir um arrepio. Mas aí Deus, com muito amor, Ele coloca a mão sobre os nossos olhos e Ele nos coloca na fenda da rocha, vamos assim dizer. E sabe o que é essa fenda da rocha no nosso dia a dia? É aquele momento de aperto, de silêncio, onde a gente se sente protegido, mas não consegue ver nada. É aquele momento que você lá no fundo, você sabe que Deus está com você, mas ao mesmo tempo você não vê uma saída, você não vê a mão dele agindo, você então começa a se sentir até sozinho. Mas irmãos, para pensar uma coisa. Como eu disse, né? A gente hoje está viciado em experiências emocionais. Sabe aquele hormônio do prazer, a dopamina? Pois é, irmãos, esses bilionários, eles criaram redes sociais e eles sabem que existe esse hormônio do prazer. Então eles ficam gerando essa sensação em nós o tempo todo e a gente acabou ficando viciado em sensações. A cada vídeo, a cada foto que você vê nas redes sociais, tudo aquilo desperta em você sentimentos. Mas irmãos, Deus sabe que se a gente ficar focando só no sentimento, a gente vai amar a presença, vamos amar a glória, o sentimento, né, que vem com isso, mas a gente vai se esquecer do Deus que promove esse sentimento. E você já percebeu que tudo que vira vício perde o valor? Para pensar. Se você comer a sua comidinha preferida todo dia, em toda refeição, daqui a pouco você não vai aguentar nem ver o cheiro, não é verdade? Deus também não quer que a sua fé seja um vício nessa dopamina espiritual. Ele quer que você tenha raízes. Irmãos, a árvore, quando chega o inverno, ela perde todas as suas folhas, certo? Ela fica feia, ela parece morta. Mas é no inverno que as raízes dela descem mais fundo na terra para buscar água lá embaixo. Então, se você está passando por esse inverno espiritual, não se desespere. Eu creio que Deus te trouxe aqui hoje para você entender que é tempo da sua raiz crescer. Aleluia! Ah, pastor, mas eu já orei tanto, pastor, nada mudou. Será que Deus parou de me ouvir então? Irmãos, aprendam essa lição de uma vez por toda. Pensa comigo, o professor ele fica em silêncio durante a prova. Não é isso? Mas não é porque ele foi embora da sala, é porque ele está avaliando o que o aluno aprendeu. Então, o silêncio de Deus, que é o nosso professor, é a sua prova de maturidade. Eu quero ver se você é fiel a Deus, se você está disposto a lutar contra o pecado, a resistir às tentações quando ninguém está vendo, quando você está se sentindo frio espiritualmente, quando você já não tem força para orar. Então, irmãos, é nessa hora que Deus está olhando mais ainda para a nossa vida. Se você está indo na igreja mesmo sem vontade, se você está orando comigo aqui na oração da manhã, oração da noite, às 6 horas da noite, se você está sendo honesto mesmo quando ninguém está vendo, se você está perdoando quem te feriu, mesmo estando com o coração doendo, irmãos, é aí que a sua fé está no nível mais alto que existe. O nível em que você já sabe o que você quer, você tomou a decisão de andar com Deus por livre e espontânea vontade. Amém? Não é porque o seu pai e sua mãe te chamaram para ir na igreja, não é porque o seu pastor fica pegando no seu pé, não é porque eu aqui estou te chamando para se firmar com Deus, mas é porque você agora tomou essa grande decisão. Aleluia! Então, irmãos, precisamos parar com essa mania de crente de achar que Deus é um botãozinho que você aperta para sentir prazer. Tem muita gente aí, irmãos, subindo no monte para orar, fazendo campanhas. Tem muita gente aí pregando, né, que você tem que sentir o fogo o tempo todo. Cuidado com isso. Olha aí, por quê? O fogo é bom, mas é a palavra de Deus que sustenta. O fogo sem lenha apaga muito rápido. Sabe, irmãos, então, não se esqueça disso, é a palavra de Deus que sustenta. O próprio Jesus disse, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Nós já vamos orar, mas eu quero que você saiba de uma coisa também que eu me lembrei aqui agora, é que Deus muitas vezes, Ele limita o que a gente vê, o que a gente sente, para garantir que a gente permaneça humilde. Imagine se toda vez que você orasse, o fogo descesse. Imagine se toda vez que você orasse tivesse resposta. Você ia acabar confiando na sua inteligência, na sua sabedoria e não nele, entendeu? O silêncio de Deus, então, irmãos, é a maneira que Ele tem de te manter seguro na fenda da rocha. Ele está passando aí, diante de você todo dia, mostrando a sua bondade, mostrando o seu cuidado.
Eu sei que você que está me ouvindo, muitas vezes você acha que não vai aguentar, mas comece a olhar para trás, você vai ver que Deus te carregou no colo. Então, se você olhar para trás hoje, e se você olhar para trás daqui uns 5 anos, você vai chegar à conclusão: nossa, Deus foi bom demais. Como que Deus cuidou de mim? Nossa, você vai começar a agradecer a Deus por muitas vezes Ele não ter respondido a sua oração, por muitas vezes ter te livrado, mesmo quando você não viu, entendeu? Então, assim, uma coisa que eu aprendi e que eu faço questão de continuar vivendo assim: eu não forço os meus sentimentos. Tem pessoas, que ficam forçando o choro, ficam forçando assim na hora de pregar. Elas querem mostrar que elas são espirituais através das suas emoções e querem causar nos outros também essas emoções. Irmãos, eu não sou contra de forma alguma uma pessoa pregar de forma fervorosa. Inclusive, eu procuro pregar assim também. Mas, irmãos, uma coisa eu já aprendi: Deus se move pela fé. Aleluia! E Deus, Ele sabe que para essa fé ser desenvolvida, Ele precisa tratar com você. Você e eu, nós somos falhos, nós temos uma tendência a idolatrar coisas e podemos também idolatrar os sentimentos. Então, Deus nos ama tanto, irmãos, que Ele cuida muito bem da gente. E se você foi tocado aqui por essa palavra, nós já vamos orar. Escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo hoje. Ou então diga assim: eu precisava dessa palavra exatamente hoje. Aleluia! Tem muita gente que vai se fortalecer aí nesse seu comentário e vai querer ouvir a mensagem. Então nós vamos orar agora, nós vamos agradecer. Quantos motivos, irmãos, a gente tem para agradecer? Olha, eu poderia passar aqui horas e horas, mais de dias e dias, porque Deus é fiel, irmãos. Quantos milagres! É maravilhoso estar aqui com vocês. Eu sinto um carinho tão grande, irmãos. Eu gostaria que vocês soubessem disso, apesar de eu não conhecê-los pessoalmente, mas se a gente não se encontrar aqui na terra, nós vamos nos encontrar na eternidade. Amém? E aí nós vamos ter tempo de sobra, para glorificar a Deus, para falar das maravilhas dele. Então, o meu conselho para você: não troque a salvação, as bênçãos que Deus tem para a sua vida por causa de prazeres passageiros desse mundo. Não troque, irmãos. A melhor coisa que tem é ter intimidade com Deus. Então, feche os seus olhos e depois, no final, você já sabe, eu sempre peço isso, compartilhe no WhatsApp. Agora não tem mais o botão compartilhar embaixo do vídeo, é simplesmente um botãozinho com uma seta para a direita. Você clica nela, escolhe o WhatsApp e envia para as pessoas que você ama, tá bom? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por esse momento de intimidade, esse momento em que nós pudemos ouvir a Tua palavra e essa mensagem nos ensinou tanto, meu Pai. Quantas pessoas agora, elas se sentem vazias no fundo do poço, mas é nessa hora que o Senhor se faz mais presente ainda. Obrigado, meu Deus, porque mesmo quando nós não sentimos o Teu toque ou o Seu arrepio, o Senhor continua sendo nosso pastor e nada nos faltará. Oh, meu Pai, eu quero interceder agora por cada irmão e cada irmã que parou tudo para ouvir essa mensagem. O Senhor conhece o íntimo de cada um, aleluia. O Senhor vê a tua filha, o teu filho, que hoje se sente com a alma seca, com a alma triste, abatida, assim como Jó. Jó achava que os seus caminhos estavam bloqueados, que a sua esperança tinha sido roubada. Mas depois, no final da vida dele, ele mesmo declarou: agora eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Os meus olhos agora te contemplam, Senhor. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço de verdade. Oh, meu Senhor, dê essa experiência maravilhosa para os teus filhos, que eles possam enxergar a tua glória, que eles possam ver que o Senhor está passando por eles todo dia, Pai, no meio desse deserto. Tem pessoas aqui, meu Pai, que ficam se martirizando, se questionando: onde foi que eu errei? Por que Deus não fala mais comigo? Oh, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu repreendo agora toda mentira do diabo que sopra no ouvido deles, dizendo que o Senhor os abandonou. Oh, meu Pai, arranca essa semente de dúvida, Pai. Mostra para esse irmão que o silêncio do Senhor é, na verdade, um voto de confiança. O Senhor está confiando em nós para coisas maiores, aleluia. Mostra, meu Pai, que o Senhor está com as tuas mãos sobre a nossa vida, Deus.
Oh, Senhor, é no meio desse deserto, Pai, que nós podemos sentir mais ainda a Tua presença, mas nós não dependemos de sentimento, meu Deus. A nossa fé, os nossos olhos estão focados somente em Ti, Jesus. Oh, Deus, ensina a gente a descansar no Teu cuidado, mesmo quando a gente não entende o Teu processo. Espírito Santo, sopra agora sobre este homem e esta mulher um refrigério na alma, Pai. Essa pessoa que está cansada de lutar com os próprios sentimentos. Cura a frustração, Senhor, de quem está buscando uma experiência emocional e acaba saindo frustrado. Tira essa frustração, Senhor. Mostra que o Senhor está cuidando, que Tu és o Deus, Criador dos céus e da terra. Mas ao mesmo tempo a Tua palavra diz que o Senhor se inclina em favor daqueles que esperam em Ti. Oh Deus, nós estamos aqui, Pai, confiando no Teu amor e na Tua graça. E nós Te pedimos perdão nesse exato momento, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, o nosso olhar com luxúria, o nosso coração cheio de inveja, Pai, muitas vezes ciúmes. Muitas vezes nós olhamos, Pai, para a bênção do outro e a gente se compara, e a gente se questiona, por que nada acontece conosco? Senhor, meu Pai, tem muitos crentes agora, Pai, viciados em sentimentos. Eles estão tendo uma vida como se fosse uma montanha russa. Uma hora estão lá em cima, outra hora estão lá embaixo, se sentindo os piores de todos. Oh, meu Deus, revela a identidade, Pai. A identidade que nós temos em Cristo. Nós agora somos filhos amados e um pai não abandona o seu filho, mesmo quando ele está desobediente. Ó Senhor, assim como o pai do filho pródigo, eu sei que o Senhor está esperando ansiosamente que nós voltemos para a Tua presença. Pai, resgata as ovelhas perdidas, Pai. Deus, nós estamos vivendo uma época tão difícil. Quantas pessoas estão decepcionadas com a igreja, decepcionadas com o pastor, decepcionadas com os irmãos da igreja. Senhor, não deixa a nossa fé ser prejudicada por causa de homens, Deus. Traga para nós, Senhor, a maturidade. Oh Deus, as estruturas estão sendo abaladas. Eu creio que o Senhor está movimentando as águas e o Senhor está tirando do nosso meio tudo que é errado, tudo que não vem de Ti, toda enganação, toda a extorsão que muitos pastores estão fazendo em cima das ovelhas. Oh Senhor, obrigado por proteger a Tua noiva, que é a igreja. Senhor, nós queremos estar debaixo da bênção e não debaixo de maldição, debaixo de juízo. Por isso, Pai, nos dê um coração obediente, um coração que alegra ao Senhor. Aleluia. E você, meu querido, minha querida, que está doente, fisicamente falando, eu quero que você coloque a sua mão sobre onde está a dor, onde está a enfermidade e continue orando comigo aqui, tá bom? Vamos continuar orando. Senhor, eu coloco diante de Ti, Pai, esses enfermos, aqueles que estão nos leitos de hospitais ou estão nas suas casas, sentindo dores que vêm roubando a sua paz. Oh Deus, em nome de Jesus, Jesus, libera agora a Tua cura. Libera, Jesus. Vai passando, Senhor, do Teu Espírito Santo sobre essa pessoa. Vai trazendo a cura. Em nome de Jesus, eu repreendo agora toda enfermidade, todo mal que tem se alojado contra a vida dessa pessoa. Eu expulso agora em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo todo tumor, todo câncer maligno, benigno. Eu expulso agora desse corpo, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Saia todo mal, saia toda enfermidade, toda dor de cabeça, dor nos ombros, dor nas pernas, dor na barriga. Pai, seja qual for a enfermidade, o nome de Jesus está acima de todo nome. Por isso eu repreendo agora toda enfermidade de uma vez por todas. Aleluia. Pai, eu te peço agora, traga da Tua paz, traga da certeza, da fé que prevalece mesmo diante de sintomas. Eu creio, Pai, que a palavra foi liberada e a cura será completa em nome de Jesus. Aleluia. E meu querido, minha querida, por favor, não saia do vídeo ainda. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus, ou se você deseja voltar para os caminhos dele, não espere sentir vontade. Decida agora, amém? Eu quero fazer uma oração aqui, e aí você vai repetir essa oração. Onde você estiver,
Você vai orar junto comigo e você vai simplesmente dizer as palavras, mas faça com sinceridade, tá bom? Diga assim: Senhor Jesus, eu me coloco na tua presença e eu te peço agora, me perdoe, Jesus, por todos os meus pecados. Eu não quero mais caminhar sozinho. Eu já cheguei à conclusão de que não vale a pena viver longe de ti. Jesus, perdoa os meus pecados, sara as minhas feridas e restaura a minha vida. A minha vida está perdida, Jesus, sem a tua presença. Eu preciso de ti, Senhor. Seja agora o meu único Senhor, o meu único Salvador. Eu creio que o Senhor morreu na cruz do Calvário. Eu creio que o Senhor ressuscitou e agora está sentado à direita de Deus Pai. Jesus, intercede por mim. Escreva o meu nome no livro da vida e me dê da tua paz, pois eu quero estar contigo todos os dias, até o dia em que me encontrarei contigo na eternidade. Aleluia, glória a Deus. Ó meu Pai, eu coloco diante de ti, Senhor, a vida deste homem e desta mulher que tomaram essa decisão agora. Eles não estão agindo apenas na emoção, eles estão com fé, eles estão acreditando que o Senhor ouviu as suas orações. Por isso eu te peço, Senhor, guarda eles de todo mal, esconda eles debaixo das tuas asas, Senhor, esconda eles do inimigo e que o Senhor possa restaurar as suas vidas, a sua família e que esse avivamento, Pai, comece a percorrer não somente na vida deles, mas por onde essa oração chegar hoje, Pai, que atinja lares necessitados, lares onde abriga discussão, lugar onde as pessoas estão atormentadas, que o Teu Espírito Santo sopre sobre essas pessoas. E é no Teu nome, Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus.
Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim. Todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.